Nesse vídeo a gente vai produzir um low ticket do zero absoluto, vai procurar ideias, vai criar o produto, vai subir as campanhas, vai montar toda a estrutura, o site e vamos vender esse low ticket em dólar em tempo recorde. Vamos tentar fazer em menos de 24 horas todo esse processo. Eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês de como você faz isso e por que a gente quer fazer low ticket em dólar, porque o dólar é uma moeda forte e a gente quer ganhar mais. Então, por exemplo, um PDF, um produto que você venderia aqui por R$19,90, às vezes você vende por $9, $8 lá fora, que dá aproximadamente 50, às vezes 60 reais, e com isso a gente consegue tirar aí um pouco mais de grana. Normalmente os meus low tickets, eu sempre produzo eles para 3 línguas, em português, em espanhol e em inglês. Assim a gente consegue anunciar para o mundo inteiro. Só que hoje a gente vai produzir um produto em espanhol, só que o processo vai ser literalmente o mesmo se você quiser fazer ele em inglês, e se precisar mudar uma coisinha ou outra, eu vou avisar ao longo do vídeo. E lembrando que eu vou ser 100% transparente com relação a tudo, eu não tenho por que ficar escondendo aqui as coisas, então eu vou mostrar aqui o passo a passo. A gente vai desenvolver esse produto, vai buscar a melhor ideia, vai criar um site, vai fazer os anúncios e vai vender. Eu garanto isso pra vocês. Então agora bora lá pro computador que a gente vai precisar trabalhar muito hoje. E lembrando que eu já fiz esse desafio, só que para um low ticket em português. Então agora a gente vai estar fazendo em dólar pra gente ganhar aí bufunfa em dólar. Fechou? Então bora lá, no fim do vídeo eu vou deixar um card para vocês irem pro vídeo que eu faço em português mostrando o passo a passo completo. Bom rapaziada, então vamos lá. Seguinte, qual que é a primeira etapa? Primeiro a gente vai ter que buscar ideias, a gente vai ter que minerar produtos, né? A menos que você já tenha alguma ideia, pô, eu sou médico, eu sou advogado, eu já tenho uma ideia de algum produto, ou às vezes você pode ver o que os outros médicos e os outros advogados estão fazendo para você se inspirar e poder criar os seus produtos. Mas de qualquer forma, vale a pena você dar uma pesquisada no Meta Ad Library, que é a ferramenta do Meta Ads, que é do Facebook. Basicamente aqui você consegue ver todos os anúncios que estão sendo rodados e que estão ativos atualmente e utilizar palavras-chave para você buscar o que a galera está anunciando. Assim a gente consegue encontrar infoprodutos, SaaS e outros tipos de coisas que estão vendendo na internet utilizando anúncios. E para a gente fazer essa mineração, a gente vai estar utilizando o sistema do Antônio Ferriani, que ele me emprestou e que eu curti pra caramba, porque lá tem um banco de palavras-chave para a gente poder utilizar essas palavras lá no Meta Ad Library e encontrar produtos campeões, beleza? Então a gente vai estar utilizando esse sisteminha para várias coisas, eu vou mostrar mais para vocês mais para frente. Bom, depois que a gente já tiver a nossa ideia, a gente vai partir para a criação do produto. E para isso a gente vai utilizar tanto o Claude quanto o ChatGPT ou o Gemini. O Claude a gente vai usar para produzir o nosso PDF, ou se for algum outro produto a gente pode utilizar ele também. E o ChatGPT e o Gemini a gente vai utilizar para fazer as imagens, beleza? Então se for um produto, um pack de imagens e tudo mais, você pode utilizar o GPT ou até mesmo o Gemini, mas as ideias e a estrutura a gente vai utilizar o Claude. Claude, eu até esqueci de colocar aqui, mas o Claude a gente vai usar para fazer o site também. Estou utilizando o Claude mais o Anti-Gravity. Eu estou utilizando essas duas ferramentas para a gente poder criar o nosso site, beleza? E, cara, você faz o site em menos de 1 hora, é muito fácil de fazer, tá? E eu vou mostrar para vocês como vocês podem subir de maneira gratuita esse site. Seguindo então, quando a gente já tiver pesquisado o nosso produto, quando a gente já tiver criado o nosso produto, a gente vai subir esse produto numa plataforma de infoprodutos. No caso, para vender em dólar, a gente vai utilizar a Hotmart. Por quê? Se vocês verem no outro vídeo, vocês devem ter percebido que eu utilizei a QIFI. Só que a Hotmart, ela tem um sistema muito bom para checkout. Então, por exemplo, se uma pessoa lá dos Estados Unidos está vendendo um produto em dólar pela Hotmart, quando eu clicar e cair no checkout, a Hotmart, ela converte as opções e os meios de pagamento para aquele país que a pessoa tá. Então, lá nos Estados Unidos não existe o Pix, por exemplo. Então, pela Hotmart ter essa opção, a gente consegue anunciar para vários países e utilizar os métodos de pagamentos desses outros países, coisa que a QIFI não faz. Então, a gente vai utilizar a Hotmart, tá? Como que a gente vai criar os nossos anúncios? A gente vai utilizar o gerenciador do Meta, né? O gerenciador de anúncios do Meta. E lá, a gente vai segmentar para os países que falam em espanhol. Eu vou dar algumas dicas, porque tem países que a gente exclui e algumas configurações que são importantes. E nesse vídeo eu vou fazer isso e falar tudo isso para vocês, tá? Como que a gente vai editar os nossos anúncios? A gente vai utilizar o CapCut como o editor de vídeo, né? Pra gente poder editar o vídeo. E a gente pode utilizar o TikTok ou outras ferramentas pra gente pegar imagens e referências pros nossos anúncios, tá? Então, no outro vídeo eu criei um produto de mandala, de desenhos de mandala, então eu busquei essas ideias no TikTok e aí eu utilizei ela para fazer os nossos anúncios e editei no CapCut. Então, basicamente, a estrutura é essa daqui.
tá? Não foge disso daqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês. A gente vai fazer todas essas etapas. E então, provavelmente, esse aqui vai ser um vídeo mais longo, porque eu vou passar aqui o dia inteiro. Agora são 10h30. 11 horas eu tenho uma mentoria para um aluno. Então eu já vou perder um tempinho ali. Mas vai dar tudo certo. Bom, eu tô aqui no sistema do Antônio Ferriani, que é um sistema onde a gente consegue literalmente criar o nosso produto inteiro utilizando inteligência artificial. E eu vou mostrar pra vocês como, tá? Ele me emprestou o acesso dele pra eu poder testar esse produto. No outro vídeo eu utilizei também e consegui um resultado fenomenal. A gente fez a venda, utilizou todo o sistema e eu vou apresentar aqui pra vocês um pouquinho o que a gente vai utilizar de primeiro. Como vocês podem ver aqui no sistema, a gente tem a questão das ferramentas, que ele deixa tudo disponível pra gente baixar, tanto plugins quanto IAs, né? Ele já deixa tudo aqui, só você clicar que você vai pro site. Então tem o Anti-Gravity que a gente vai precisar, tem o Cloud que a gente vai precisar, o ChatGPT, você clica aqui, ele já abre. Questão de criativos, ele tem agentes de IA, né, para você fazer seus anúncios no estilo UGC, que é um estilo de anúncio muito utilizado e muito bom para conversão. E também tem uma skill pro Cloud, né, para criação de anúncios UGC, que você pode instalar no seu Cloud e utilizar. A mesma coisa para VSL, a gente tem skills, tem modelo de VSL, a gente tem modelo de VSL tanto para upsell quanto para downsell. A gente tem uma IA que cria mini VSLs. Aqui na página de vendas a gente tem, por exemplo, modelos de checkout. Então a gente pode clicar aqui, a gente já vê alguns modelos para a gente só acessar lá no Canva e editar para a gente subir e fazer a nossa página de pagamento personalizada. Então tem aqui 3 modelos. Lembrando que tudo isso vai sendo atualizado com mais modelos, mais prompts, mais ferramentas para vocês ao longo do tempo, beleza? E a gente vai utilizar também essa skill de clonagem e modelagem cultural. Isso aqui é um modelo para a gente utilizar lá no Cloud para ele traduzir do jeito que a galera fala em espanhol e não aquela tradução de Google Tradutor, sabe? E também vamos utilizar um prompt para a página de vendas para a gente criar o nosso site, fechou? Também tem, por exemplo, outras coisas como o espião de ofertas. Então aqui ele dá algumas ofertas para a gente só modelar, ofertas que estão vendendo no mercado. E isso aqui ele vai sendo atualizado ao longo do tempo com mais produtos. Só que o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar das palavras-chave para a gente encontrar os nossos produtos, tá? E como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem um banco de palavras que a gente vai utilizar no Meta Ad Library, beleza? Então a gente pode pegar essas palavras para estar utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um pack, vamos supor que eu sou advogado, quero fazer um pack de advogados. Posso pegar a palavra-chave aqui, né? Pack, e colocar advogados, que vai aparecer vários packs de advogados que a galera tá vendendo. Então aqui tem várias ideias para vários nichos, como vocês podem ver aqui. Eu tava dando uma fuçada antes e eu vi esse formatos que vem. E eu fiquei com muita vontade de fazer um livro ou uma lista de receitas pra gente vender em espanhol. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e pesquisar lista de receitas. A gente copia a lista de receitas, a gente pesquisa aqui no Google Meta Ad Library e clica aqui, Ad Library. Aqui a gente vai procurar os anúncios e os produtos que estão sendo vendidos. Vou pesquisar aqui no Brasil primeiro, tá? Vou colocar todos os anúncios e aqui a gente cola a nossa palavra-chave e dá um Enter. Se a gente for dar uma analisada, a gente encontra, ó, livros, pessoas vendendo, ó, descubra mais de 150 receitas saudáveis. Se a gente for fuçando, a gente vai encontrando mais e mais, ó, 53 cardápios semanais já liberado, lista de compras para nunca precisar perder tempo, mais de 440 aulas de receitas. Então aqui a gente já vê que tem gente vendendo isso daqui. Só que o que eu quero fazer? Eu não quero simplesmente jogar um livro de receitas com um monte de receita de doce, salgado, não sei o que. Eu quero fazer uma cópia, eu quero focar em um único nicho. Então provavelmente ou eu vou pegar só doce ou só salgado, ou eu posso fazer os dois. Eu posso pegar e criar um livro de receitas, por exemplo, de doce e vender ele, e aí eu coloco um order bump. O que é um order bump? É um produto que a pessoa consegue adicionar também no carrinho e comprar junto com o seu produto. Então eu posso vender tanto doce quanto salgado e a gente quer focar ali em tentar dar uma nichada de alguma maneira esse produto. Então eu vou continuar dando uma olhada aqui e ver o que eu encontro, tá? E se eu tenho alguma ideia para poder nichar de alguma maneira isso daqui, fechou? Bom, depois de ter dado aí uma minerada, eu encontrei, por exemplo, esse produto aqui, que é mais de 200 receitas fits com whey, é só com whey. E aí o que eu pensei? Eu falei, pô, se eu fizer, né, eu até tava pesquisando aqui doces fit, porque eu tava tendo uma ideia de poder fazer um produto, né, um livro de receitas só de doces, só que fit, não só de whey, né, mas doces fit, onde os ingredientes vão ser menos calóricos, mais saudáveis, e assim a gente pode produzir o nosso primeiro produto. E aí a gente pode fazer depois um order bump de salgados fit, por exemplo, com as receitas, com a quantidade de calorias e tudo mais, tá? Então se a gente clicar aqui, por exemplo, nesse de whey, só pra gente ver, tá? A gente tem aqui, né, ó, brownie proteico com whey e cacau, brigadeiro proteico tradicional fit, ó, 19 calorias. Pô, isso aqui deve ser um brigadeiro minúsculo, mas enfim. Panqueca de aveia. E aqui ela tem, né, os feedbacks. Pela imagem tá um pouco distorcida, deve ser falso, mas enfim. E 200 receitas fits com doce com whey. E aí se a gente clicar aqui, a gente vai cair na página de pagamento. Então tem a profissional, né, ela provavelmente criou isso aqui com IA, né, uma nutricionista falsa. E você paga. Isso daqui não tá sendo ó, Monjaro caseiro, cara. Isso aqui é o puro suco do golpe.
golpe, mas tudo bem. Você deve receber aqui um PDF sobre, mas se funciona já é outra coisa. Não é o nosso intuito montar, né? A gente viu antigamente um produto que muita gente vendeu que chamava Monjaro de pobre, né? Que é basicamente isso daqui. É um chá que eles falam que dá o efeito do Monjaro e você não precisa gastar dinheiro com Monjaro. Mas não é nosso intuito a gente enganar ninguém. A gente vai fazer um livro de receitas doces e também um livro de receitas salgadas. Ambos para quem quer ter um corpo mais saudável, né? Fit, no caso. E como que a gente sabe se ela tá vendendo? Então, por exemplo, essa do Whey aqui, provavelmente se você abrir o seu Meta Ad Library, não vai ter isso daqui. Por quê? Porque você tem que ter essa extensão Ad Library Cloud. Então, a primeira dica aí que eu dou para vocês é instalar esse plugin no seu Google Chrome. E daí sim você consegue até baixar o vídeo se você quiser. Às vezes você quer só a musiquinha que tem no fundo, você pode baixar. Mas se a gente clicar aqui em Open New Tab, ele vai abrir a página e a gente consegue ver quantos anúncios essa pessoa tá rodando. Então, ó, ela tem 58 anúncios ativos. Você acha que ela tá vendendo ou não? Então, isso aqui é uma dica importante. Veja a quantidade de anúncios. Se ela tiver mais de 20, 30 anúncios rodando, com certeza ela tá vendendo, porque ela não vai estar torrando dinheiro à toa, entendeu? Eu acho mais fácil a gente pegar alguns vídeos de doces e tudo mais, que são saudáveis, que a gente encontra no TikTok, a gente poder fazer os anúncios, tá? Então a gente já viu que tá um formato validado e ela tá vendendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai criar o nosso produto e vai botar para vender em espanhol. A gente poderia fazer a mesma coisa? A gente poderia fazer o mesmo tipo de produto? 200 receitas fit com whey e vender em espanhol? Daria. A gente só não iria baixar o produto dela e vender como se fosse nosso. Mas a gente poderia criar tudo com o Cloud do zero, sem ter dor de cabeça, tá? Então show, a gente já encontrou o nosso primeiro produto. Qual que é o próximo passo agora, tá? O próximo passo vai ser a gente desenvolver esse produto. Então a gente vai utilizar, como é um PDF, dá pra gente utilizar o Cloud tranquilamente pra gente fazer o nosso livro de receitas, fechou? Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso no Cloud. É óbvio que eu pago o Cloud, eu não sei com relação... Óbvio que eu pago o Cloud, então ele vai dar um resultado bem legal pra gente. Bom, aqui no Cloud, a gente abre, baixa, instala no computador. Quando a gente criar nossa conta e vincular, a gente pode vir aqui e começar a falar pra ele o que a gente quer no nosso produto. Então a gente pode falar assim: Cloud, estou pensando em criar um infoproduto de receitas fit de doces e salgados. O produto principal é de doces fit e o order bump de salgados fit. E o que a gente pode fazer? A gente pode criar até 2 sites se a gente quiser. A gente cria o de doce fit e bota de order bump o salgado. E a gente pode fazer o inverso. A gente pode fazer um site só de salgados e colocar os doces de order bump. Também pode ser a gente ver qual que vende mais. É até interessante. Porém, esse produto será vendido em espanhol. Vamos precisar criar um PDF com receitas, na verdade vamos colocar assim, com mais de 100 receitas doces e o outro com mais de 100 receitas salgadas, fáceis, práticas para qualquer pessoa fazer. Vamos dar um Enter e vamos ver o que o Cloud fala. Olha, até também fazendo algumas perguntas aqui, ó. Foco nutricional principal das receitas. Proteína alta para quem foca em academia, low carb, mix variado e sem restrição, só saudável. Dá pra gente focar de alguma maneira, né? Eu acho que aqui a gente pode vender um livro de receitas para mulheres, né? De mais de 35 anos, por exemplo. Então eu acho que dá pra gente focar ali na questão de ser low carb, por exemplo, que eu acho que talvez converta mais. Se a gente quiser focar, por exemplo, num público mais jovem, eu acho que as receitas de whey daria muito bom. Mas eu vou focar aqui no low carb, tá? Nível de detalhe por receita: simples, ingredientes mais modo de preparo; médio, informação nutricional; tempo, dificuldade; ou o completo, foto placeholder, dicas e variações. Eu acho que eu vou no completo, cara, porque daí a gente tem, se a pessoa não tiver algum ingrediente, ela pode utilizar outro, e aí ele me dá aqui completo. Perfeito, dark theme, né, o tema mais escuro, low carb, receitas completas, e aí ele vai montar aqui o nosso PDF, então vamos esperar. Bom, até já passou um tempo aqui, quebrei aqui um pouco a cabeça com o Cloud, que ele tava torrando meus créditos, simplesmente. Então, o que ele fez aqui, tá? Ele tá dando um erro aqui pra aparecer, mas eu vou abrir pra vocês como é que ficou. Bom, então basicamente ficou assim, bem simples, daria pra melhorar na capa e tudo mais, mas eu não quero gastar mais crédito do Cloud. Então, o que a gente colocou? A gente colocou mais de 100 receitas, tá? Doces, e enfim, colocou tudo isso aqui, informação nutricional, preparo e tudo mais, então a gente deixou ele bem completinho. Aqui a gente colocou
como se fosse em cada página, né? Qual página tá cada tipo de receita, um sumário, né? Digamos assim. E aqui já começa, né? Então a gente colocou por sessões, né? Então a gente começa com brownies, ó, brownie barra de chocolate provavelmente. A gente dá a informação nutricional, tempo de preparo, se é fácil, se é difícil, quantidade de porções, quantidade de calorias totais, todos os ingredientes, modo de preparo e tudo. E a gente fez isso literalmente com todas as receitas, beleza? E agora qual que é o próximo passo? A gente vai vir aqui na Hotmart pra gente poder cadastrar o nosso produto. Que nem eu falei, a Hotmart vai ser essencial, a gente vai precisar fazer ela aqui. É o nosso produto pra gente poder vender em dólar. Então eu vou fazer o login e aí eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer pra poder cadastrar o nosso produto aqui. Então beleza, aqui na Hotmart, depois de você cadastrar sua conta e tudo mais, vocês vão colocar aqui o mouse na barra lateral e vão vir em produtos, meus produtos. Aqui em cima vocês vão ver o criar meu produto, né? Criar produto. E aqui, como ele é um PDF, tem gente que escolhe e-book, mas eu prefiro colocar aqui um curso online, porque daí a gente consegue fazer uma área de membros mais bonitinha. Aqui a gente vai preencher todas as informações, então vai colocar o nome do produto, vai colocar uma descrição breve. Aqui no idioma a gente vai colocar em espanhol, porque o nosso produto é em espanhol. E principal país de vendas, eu coloco algum em espanhol também. Então normalmente eu coloco tipo Colômbia. A imagem do produto a gente pode criar com o ChatGPT. A gente escreve para ele como que a gente quer a imagem do produto e pega aqui, ó. Ele quer uma imagem 600 por 600, então a gente vai também falar pro ChatGPT na hora dele criar a imagem que a gente quer uma imagem, que ele entregue uma imagem pra gente 600 por 600. Ou vocês podem fazer lá no Canva também. Aqui a gente colocaria, no meu caso, cenário de gastronomia e a gente partiria para a próxima etapa. Aqui na moeda a gente pode colocar, eu coloco em dólar, apesar dele aparecer aqui peso colombiano, mas eu vou deixar em dólar, que é a moeda que a gente quer receber. Aqui a solicitação de reembolso eu deixo por padrão 7 dias. Forma de pagamento, a gente pode colocar duas opções, ou à vista ou para a pessoa poder parcelar. Ele vai ser um produto eu ainda não defini, mas provavelmente uns menos de 10 dólares, né? Então eu vou colocar parcelamento, porque como vai ter um order bank, se ele adicionar tanto o de doce quanto o de salgado, dá mais de 10 dólares, às vezes a pessoa quer parcelar. Então, por exemplo, se a gente colocar 9,90, a gente vem aqui, coloca, né, a quantidade de parcelas, mas se a gente mais, o que a gente quer fazer? A gente quer deixar como se tivesse um desconto, e depois eu vou ensinar um macete para vocês deixarem já, quando a pessoa clicar no link, por um valor menor. Então a gente vai colocar, por exemplo, aqui R$19,90, né, ou a gente pode colocar o dobro pra gente colocar que tá com 50% de desconto. Então, por exemplo, se a gente quiser que seja 50% de desconto, a gente coloca aqui, né, o R$9,90 vezes 2, então a gente vai colocar o produto aqui por R$19,80 e aí a gente vai poder habilitar o parcelamento, entendeu? Então quando a gente clica aqui, ele já aparece que dá pra pôr em duas parcelas. A gente clica aqui e ele já vai mostrar. Então o cara parcelar em duas vezes, ele vai pagar duas vezes de R$10, de $10,40. A gente clica aqui em Link Concord e vai clicando aqui no próximo. Aqui na área de membros, você pode usar uma área de membros que você já tinha criado antes. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar uma nova área de membros, porque é um produto novo. Aqui tem todas as áreas de membros dos seus produtos. Então, criar Hotmart Club e depois disso já vai estar pronto a sua área de membros. A gente tá vendo aqui que tá em rascunho, né? Porque o produto não tá ativo. Bom, depois a gente vai chegar nessa parte aqui, que é onde a gente vai preencher todas as informações do produto e organizar a área de membros e o checkout, tá? Como que a gente vai fazer, então, pra gente adicionar o nosso PDF lá na nossa área de membros? A gente vai vir aqui em área de membros, vai vir aqui, ele vai abrir uma nova aba e daí pra gente adicionar o nosso produto, a gente vai clicar aqui em produtos. Clica no seu produto. Aqui em conteúdo, a gente vai aqui, ó, criar módulo. Então vai ser um módulo para a gente poder adicionar, a gente coloca como módulo principal e a gente pode colocar aqui o nome do nosso módulo, que é, por exemplo, download e-book de doces fit. Beleza, a gente pode adicionar uma imagem, a gente vai pôr isso depois, a gente deixa isso aqui marcado e cria um módulo aqui embaixo. A gente já tem o nosso módulo, agora a gente vai adicionar o nosso PDF. A gente clica em adicionar, vem em aula, coloca o nome aqui, PDF doces fit. Se você tiver uma videoaula, você adiciona aqui. Se você quiser uma miniatura para essa videoaula, você adiciona aqui, né, para esse conteúdo. Aqui você pode escrever onde que a pessoa tem que clicar para baixar, ou você pode escrever algumas informações com relação ao seu produto. Aqui em material extra, a gente vai poder jogar o nosso PDF. Então a gente clica e a gente vai lá do meu dispositivo, né, do meu computador, ou a gente simplesmente arrasta para cá. E aí ele sobe como o arquivo principal da aula. Então lá tem a opção de PDF aqui, que é o nosso arquivo tá em PDF, então perfeito. Ele vai fazer o upload aqui e boa. Aí a gente vai adicionar a imagem também desse produto. Aqui, se você tiver mais de um produto, você pode colocar, por exemplo, vamos supor que tem bônus, né? A gente vai adicionar alguns bônus provavelmente, mas aí a gente clica em agendar e a liberação ou expiração, se você quiser que, por exemplo, esse bônus seja liberado
para daqui 7 dias, por exemplo. É depois do reembolso, para a pessoa só não comprar e pedir reembolso, baixar tudo e pedir reembolso, né? Então a gente coloca isso daqui. É um opcional. Se você quiser pôr, tem essa opção aqui. E daí a gente clica aqui embaixo, publicar. Então a gente já tem o nosso módulo e a gente tem aqui o PDF para ele poder baixar. Bom, depois aqui a gente tem a opção de usuários para você poder ver todos os alunos. Às vezes você precisa baixar aqui a lista dos alunos, fica aqui. Os comentários, né? A Hotmart dá a opção da pessoa fazer comentário no seu produto, né? Conversar com outros membros e tudo mais se você fizer um comentário. Mas normalmente aparece para você aprovar ou não esse comentário. Aqui em certificado, a gente não vai precisar, mas qualquer coisa, se a gente quiser ativar, é só clicar aqui e aí ele vai gerar um certificado com o nome o nome da pessoa e o nome do curso, a data de término, enfim. Mas a gente não vai precisar nesse caso. Aqui em membros a gente consegue ver também todo mundo que comprou. E aqui em personalização a gente vai conseguir personalizar a nossa área de membros, tá? Então a gente tem, por exemplo, a página de login, né? Se a pessoa entrar pelo link do produto, ela vai cair numa página de login e a gente pode personalizar. Então, ele já vem por padrão dessa maneira, mas você pode subir uma imagem. Eu, no meu caso, poderia subir uma imagem de vários doces, enfim. A pessoa coloca aqui o e-mail e a senha da Hotmart e faz o login. Aqui a gente tem a página do nosso produto. Então, se a gente clicar aqui para ver como é que tá ficando, ele já coloca como padrão o nome do produto, aquela descrição que a gente colocou antes, que depois eu vou trocar. E aqui embaixo a pessoa clica no módulo. E aí, quando ela clicar aqui, né, ela pode simplesmente baixar aqui em download o PDF, beleza? E pra gente personalizar, é só a gente clicar aqui. E aí a gente pode personalizar a página do produto ou a página de vendas. A página de vendas é o checkout, no caso. Beleza, então a gente vai editar literalmente tudo que precisa ser editado, principalmente essa parte de personalização da página, a página de login e tudo mais. E aí, em seguida, eu preciso até alterar aqui algumas coisas, como a descrição, por exemplo. E, enfim, e aí depois eu volto com vocês para poder fazer as próximas etapas. Tá, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Aqui em produtos, né, na página inicial a gente vem em produtos e clica no produto, a gente cai de novo nessa página aqui. Se a gente vir aqui em ferramentas, a gente tem várias ferramentas para a gente poder adicionar. Então, por exemplo, a gente tem o Order Bank, que a gente vai adicionar o de salgado. E se a gente descer, a gente encontra várias coisas que a gente pode adicionar. Então, aqui, por exemplo, também vai ter o pixel para a gente poder adicionar, que depois a gente vai adicionar também. A aparência da página de pagamento. A gente pode vir por aqui para poder editar o checkout. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o Checkout Builder. A gente clica em criar nova página, a gente escolhe uma opção aqui, eu gosto de colocar em branco e começar do zero. Aqui a gente pode colocar o nosso Order Bank, a gente clica aqui e escolhe o produto. Aí a gente pode editar várias coisas, né? O fundo, se a gente vem aqui e escolher uma cor, a gente pode trocar a cor do site. Avaliações, a gente pode colocar o nome da pessoa, avaliação, quantas estrelas ela deu, se quiser colocar uma imagem também no produto. Lembrando que você tem que fazer o design tanto para o celular quanto para o computador. Aqui em monitor, tem como você fazer primeiro para celular, que é o que provavelmente a maioria das pessoas acessa, mas passa também para o computador, porque senão vai ficar sem nada, vai ficar feio. Bom, rapaziada, passou aqui um tempão, fiz aqui a imagem, fiz no Canva mesmo, peguei alguns mockups aqui para colocar, e eu fiz um outro PDF também, porque eu tava achando que um ia ser pouquinho, então fiz um outro PDF a mais também, pra gente poder ter 2 PDFs, então são basicamente mais de 200 receitas. Eu vou ter que alterar até o nome do produto para 200, eu adicionei aqui, né? Então eu coloquei download do Sysfit, e aí o módulo, né? E aí o nome da aula eu coloquei leia a descrição abaixo para aprender a como fazer o download, né? A descarga. E a gente clica aqui, né? Aqui eu fiz um mini tutorial de como que a pessoa baixa. Isso aqui eu fiz com o Cloud mesmo. Então, um mini tutorial de como fazer download do seu PDF. Então, dentro do módulo, você vai na seção de materiais extra, procura o arquivo em formato PDF, faz o clique no botão de download e espera o arquivo baixar no seu dispositivo. E aí, pronto, agora você pode acessar o seu material sempre que quiser. E aqui embaixo tem os 2 PDFs que eu fiz, tá? Beleza, e aqui no produto a gente consegue ver a nossa página de pagamentos, né? Então, se a gente vir aqui em links de divulgação, a gente pode ver a nossa página de pagamentos personalizada, que foi a que a gente personalizou e fez. Então, eu vou dar um copiar aqui e vou abrir aqui para vocês. Então, ficou assim. Deixei 10 minutos. Oferta por tempo limitado, aproveite agora. Fiz aqui uma imagem, um bannerzinho, então receitas práticas, coloquei aqui uns feedbacks, né? E aqui, por exemplo, a gente consegue ver que tá 89,85, que ele já tá convertendo do dólar para cá, né, em reais. Quando a pessoa clica no checkout, ele já vai mostrar o valor e as opções de pagamento daquele país. Então, se a gente alterar aqui, por exemplo, e colocar, por exemplo, Estados Unidos, ele vai aparecer aqui, ó, $15,80. E aí eu vou colocar um cupom de desconto, que no link para a pessoa, quando clicar, já aparecer com o desconto de 50%, 70%. E aí, para a gente poder criar o
nosso cupom, a gente vai voltar aqui e clicar em cupom. Então, por exemplo, esse cupom aqui, eu criei esse cupom com 50% de desconto e coloquei aqui, ó, desconto exclusivo hoje. O que significa isso aqui? Desconto exclusivo hoje. Então, a gente vai fazer um link aonde a gente vai precisar desse código aqui depois, para quando a pessoa clicar, já vir com um cupom adicionado na página de pagamentos. E aí, quando ela entrar na página de pagamentos, não vai estar R$15,80. E sim com os 50% de desconto. Então vai estar R$7,90. Então beleza, a gente já teve a nossa ideia, tá? A gente criou o nosso produto utilizando o Cloud, a gente criou as imagens utilizando o ChatGPT, a gente está utilizando a Hotmart para cadastrar o nosso produto. E qual que é a próxima etapa? A gente vai ter que configurar as coisas para fazer os anúncios. Então a gente vai ter que configurar o pixel, vai ter que criar os anúncios, vai ter que fazer mais um monte de coisa. Então, a próxima etapa aqui vai ser a gente criar o nosso pixel e vincular tanto no nosso site depois, quanto no nosso produto lá na Hotmart. E eu vou ensinar para vocês exatamente como vocês vão criar o pixel. No outro vídeo eu acabei não fazendo essa etapa até para facilitar e adiantar um pouco, mas eu vou mostrar para vocês porque eu vi que vocês têm um pouco de dificuldade com relação a isso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Para a gente poder anunciar, a gente tem que ter uma conta no Facebook. Dá para você usar a sua conta pessoal, aquela que você usava antigamente no Facebook, tá? Só que assim, é até melhor você utilizar uma conta sua. Você vai criar uma página dentro do Facebook pro seu produto. Porque se você pegar simplesmente criar um Facebook novo do zero, pode ser que você acabe tomando bloqueio se de cara você quiser sair anunciando. Então, por exemplo, depois de você fazer login no seu Facebook, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra lateral e vai clicar em páginas, né? Você vai encontrar páginas ou criar páginas. É só descer aqui, vir em página. Aqui vão ter todas as páginas que você já criou. Se você não tiver criado nenhuma, você vai vir aqui em criar página, vai colocar página pública, começar, e aqui a gente vai colocar o nome da nossa página, categoria da nossa página, a gente pode colocar comida, né, doces, né, assim em espanhol, então loja de doces, ou enfim, coloca alguma coisa relacionada, e aqui a gente pode colocar uma bio se a gente quiser, tá? E aí a gente cria a nossa página, e depois a gente vai vincular essa página lá no nosso produto, né, no nosso pixel que a gente vai criar. E aí aqui no Facebook, pra gente poder acessar o nosso gerenciador de anúncios e poder cadastrar o nosso pixel e tudo mais, é só vocês virem aqui, né, no gerenciador de anúncios. Aí aqui na barra lateral, vocês vão vir em gerenciador de eventos e vão vir em conectar dados. Então a gente vai criar um pixel a partir daqui. Aqui nessa opção, a gente vai escolher essa opção web. Aqui no conjunto de dados, a gente vai criar um novo conjunto de dados e a gente vai colocar o nome do nosso pixel. Então você pode colocar pixel e o nome do seu produto. Então, por exemplo, pixel Dulces Fit. Daí aqui a gente clica em criar, a gente vai escolher a nossa conta de anúncios. Beleza, aqui a gente vai dar um avançar e aqui a gente vai deixar em adicionar código do pixel da meta ao site por conta própria. E avançar. Enfim, aqui ele está ensinando como que a gente vai adicionar o nosso pixel no site. Você pode dar um avançar em tudo e depois a gente faz essa configuração. E beleza, criamos o nosso pixel. Ele vai aparecer essa aba aqui, mas é só vocês darem um fechar e depois a gente vai configurar isso daqui. Aqui em cobranças e pagamentos, vocês vão lá e adicionam um cartão de crédito de vocês aonde vai ser cobrado os gastos de anúncio. Isso aqui é importantíssimo, vocês têm que fazer, tá? Beleza, então aqui a gente tem essa opção de todas as ferramentas, a gente clica nela e vem configurações da empresa. Aqui no canto, a gente vai vincular uma conta do Instagram se a gente tiver, daí você já configura, né? Você não necessariamente precisa de uma conta do Instagram para poder anunciar, mas você precisa da página do Facebook pelo menos. Então, se porventura você quiser criar um perfil no Instagram para o seu produto, você tem essa opção de conectar essa conta. Aqui em fonte de dados, a gente clica e vem aqui em conjunto de dados e pixels. Aí aqui a gente vai encontrar, né, o nosso pixel. Então vamos lá, aqui em páginas, a gente vai vir aqui em adicionar página, adicionar uma página de Facebook existente, vai colocar o nome da sua página. Eu criei como Comidas Fit, vai dando um avançar, concorda com os termos e adiciona a página. Beleza, assim que sua conta estiver vinculada aqui à sua página, você vai vir aqui em ativos conectados. Beleza, daí você vai ter a sua página vinculada na sua conta de anúncios. Aí beleza, depois vocês vêm aqui do lado e vem em gerenciador de eventos. Beleza, aqui em gerenciador de eventos, vocês vão vir, clicar e vão vir aqui em conjunto de dados. E aí vocês vão clicar em cima do pixel de vocês. E aí a gente vai fazer algumas configurações. Então a gente vai vir aqui em configurações. Aqui esse identificador do conjunto de dados, ele é o código do seu pixel que você vai cadastrar lá na Hotmart. Para você cadastrar, você vai vir aqui na página do seu produto, vai vir em ferramentas, vai pesquisar aqui pixel e daí vocês vão clicar aqui em pixel de rastreamento. Vão escolher essa opção, vão clicar em adicionar pixel e vão colar aqui aquele pixel que vocês copiaram lá do Facebook. Depois vão clicar em continuar e vão vir para essa página. Aqui a gente vai colocar o vendas realizadas e vai deixar apenas pagamentos imediatos, porque senão quando a pessoa gerar um Pix, por exemplo,
ou gerar um bolo, ele vai achar que é uma venda. Então, se a gente deixar esse daqui, ele só vai aparecer lá que saiu uma venda assim que realmente a pessoa pagar. Aqui pode deixar em não, e aqui a gente pode colocar o valor da transação. E aqui a gente pode colocar visitas à página de pagamento. E esse aqui não precisa marcar. Depois a gente vai vir aqui em configurar envio via API de conversão. Vamos dar um confere aqui. E aí a gente vai colocar aqui o nosso API. Como que a gente consegue? A gente já estava nessa página aqui do Pixel. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, configurar integração direta. E vai vir gerar token de acesso. Gera o token e ele vai gerar esse código, é só você copiar e colar lá na Hotmart. Aí vocês vêm aqui e cola, vocês podem clicar para verificar o token e vão clicar em salvar. E aí depois ele vai ficar assim, que está configurado e o token também configurado. Pode ser que às vezes ele demore para atualizar isso daqui, mas vocês façam dessa maneira que vai dar tudo certo, beleza? Então bom, a gente criou o nosso pixel e a gente vinculou no nosso produto, tá? E como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer os anúncios, a gente precisa fazer o nosso site e a gente precisa subir o anúncio pro ar. E como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro criar o nosso site e para isso ele é um pouco mais complexo para fazer, não tem como eu ficar dando tutorial aqui, mas tem como você, por exemplo, utilizar o Lovable. Então, por exemplo, aqui no Lovable você pode escrever o que você quer pro seu site ou você pode utilizar o Cloud para gerar um código, um prompt aqui pro Lovable. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui no Cloud. Então, aqui no Cloud, a gente tinha, né, nossa conversa que eu tava fazendo com ele, tava dando alguns erros no meu Facebook, tava pedindo para ele me ajudar, mas é a mesma conversa. Então, eu vou pedir para ele assim: preciso que você crie um prompt para meu site. Ele será criado no Lovable. Quero que primeiro estruture comigo a ideia desse site e depois vamos criar o prompt completo para. Então, quero um design mais clean, falando que é um livro de receitas com mais de 100 doces fit. Pode usar algumas seções para falar de benefícios de se alimentar corretamente, os tipos de doces que tem no nosso produto. Deixe um espaço também para feedbacks. Beleza, vamos mandar assim por enquanto. Ele vai mandar aqui provavelmente um HTML pra gente ver como é que tá ficando. E daí, quando a gente achar que ficou num design legal, a gente pode pedir o prompt disso para jogar lá no Lovable. Então aqui ele tá perguntando: o site vai ser em qual idioma? Vai ser em espanhol. Qual a estrutura? Vai ser uma página única. Vai ter botão de compra direto ou redireciona para Hotmart? Ele redireciona para Hotmart. Então aqui ele vai dar todas as coisas que vão ter na página e envia um HTML de como vai ficar assim. O HTML é justamente para a gente poder ver como é que vai ficar essa página e o Cloud mostra isso pra gente. Então aqui ele entregou o HTML de como vai ficar o site, ele coloca as informações. Aqui ele fala, por exemplo, algumas informações do porquê de se alimentar bem, da questão do carboidrato. Aqui ele passou todas as categorias, né, que estão inclusas no nosso PDF. Aqui em números, né, tudo que está incluso. Então são 101 receitas, 20 categorias, 101 tipos profissionais e 101 variedades extras. Ele até adicionou muito mais coisa, né? Ele poderia ter colocado mais, né? Aqui ele ficaria assim, né? Para não ficar desenquadrado. Mas o site ficaria assim, a gente só tem que adicionar as imagens, tem que adicionar o valor, basicamente simples assim. A gente pediria daí o prompt e jogaria lá no Lovable. Tem vários tutoriais no YouTube de como que você sobe uma página do Lovable pro ar. Eu não vou fazer pelo Lovable, eu vou fazer utilizando o Cloud e o Anti-Gravity. Também tem vídeos de como que você faz isso, configura e deixa tudo pronto. O Anti-Gravity, ele é como se fosse o terminal do seu computador. Então ele vai acessar pastas no seu computador e aí ele vai poder criar um site e aí depois a gente vai pegar o código do site e vai subir pro ar. Então, como eu não vou utilizar o Lovable, se eu quisesse utilizar o Lovable, eu pediria que me passe o prompt desse site para jogar lá no Lovable. E aí ele vai me enviar aqui o prompt. Então aqui ele já me passou o prompt completo, né, tudo por escrito, do que a gente vai ter no nosso site. A gente pode vir aqui e copiar. E daí aqui no Lovable a gente vem e dá um Ctrl+V. Ele vai colar tudo aqui, a gente manda, e aí ele vai começar a construir o site por aqui, tá? Ele vai identificar tudo que tá escrito, as cores, enfim, já tem tudo aqui escrito, e aí ele vai construir. E aí aqui, ó, ele já fez basicamente a mesma coisa que o Cloud tinha enviado, e aí a gente vai publicar depois, enfim, você pode ver outros tutoriais aí, que a gente não vai fazer por aqui, a gente vai fazer, que nem eu falei, no Anti-Gravity com o Cloud. Se a gente vier aqui no sistema do Antônio Ferriani e clicar aqui em IaaS, aqui no canto, a gente já vai ver o Cloud pra gente baixar e vai ver o Anti-Gravity. O Anti-Gravity, ele é da Google, tá? Então a gente pode baixar aqui, no meu caso é MacBook, então eu clicaria aqui. Se fosse Windows, provavelmente ele aparece aqui que é do Windows, ou enfim, se você clicar em download ele já faz pro seu computador. E aí você instala e tenta achar um tutorial no YouTube de como você vai vincular o Cloud com o Anti-Gravity. Porque como eu já fiz todas essas etapas, não tem como eu mostrar aqui pra vocês de novo. E aqui no Anti-Gravity, você vai ver que tem, por exemplo,
sites que eu tava criando, né? Esse aqui é um site para minha cunhada, que ela é médica, enfim. E a gente vai basicamente vincular o anti-gravity em depois que o Cloud já estiver conectado, a gente vai vincular o anti-gravity numa pasta. E aí a gente vai vir aqui em cima, vai clicar aqui, ó, em nova pasta. A gente pode colocar aqui um nome, né? Então, site comidas fit. E aí a gente pode falar aqui pro Cloud, a gente vem aqui, né? Ele vai estar vinculado aqui no Cloud e a gente pode falar para ele assim, vincule, na verdade, cria uma pasta dentro do anti-gravity para criarmos um site do nosso produto de comidas fit. Então eu já tinha vinculado uma pasta do meu computador aqui no anti-gravity e ele vai criar uma nova pasta para daí sim, que chama aqui, ó, sites comidas fit. E ele vai fazer algumas perguntas. Então é uma landing page simples? Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um HTML. Então a gente vai criar um HTML primeiro e depois a gente vai subir esse site no ar. Provavelmente vocês vão ver tudo borrado aqui porque eu não quero vazar nenhuma informação do meu computador, mas eu vou falando aqui para vocês tudo que eu tô fazendo. Então vamos lá. Aqui eu vou pedir para ele o que eu quero no site. Eu tenho duas opções. Eu posso ir criando do zero e pedir para ele desenvolver os primeiros passos ali do site, que foi o que ele fez. Então aqui ele criou um site simples, né, como vocês podem ver, e a gente pode ir editando a partir disso. Ou o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar sites na internet de receitas fit e tudo mais e se inspirar para poder criar o nosso. Então a gente pode pesquisar aqui no Google mesmo alguns sites e ver se a gente encontra, né, algum site de receitas ou enfim, pra gente poder se inspirar. Só que eu acho que eu vou seguir na mesma linha lá do outro que a gente estava criando. Eu gostei dessa versão verde aqui, só que a gente vai se inspirar lá no outro que a gente já estava criando, tá? Então, por exemplo, eu encontrei esse site aqui aleatório na internet. Vamos supor que eu queira, né, me inspirar nesse site, né, para poder fazer os meus. Tá vendo que ele tem uma outra, por mais que seja sobre receitas fit, ele tem uma outra pegada, né? 25 receitas fitness deliciosas, enfim. Mas vamos supor que a gente queira se inspirar nesse site. O que daria para fazer? Então, por exemplo, aqui na estrutura do Antônio, ele deixa até um prompt para você extrair a cópia do site, né? Você poder meio que clonar esse site, só que óbvio a gente não vai clonar, a gente vai trocar todas as informações, até porque esse site aqui não tem nada a ver com o nosso. Então, o que a gente faria? A gente viria aqui em ver o prompt, a gente copiaria aqui, aí a gente viria aqui no site, abriria a extensão do Cloud aqui na internet e colaria o prompt. E aí o que ele tá fazendo? Depois da gente colar o prompt, ele vai extrair todas as informações da cópia da página. Ele deu todas as informações e a gente poderia jogar lá no anti-gravity isso daqui e pedir pra gente ir trocando as informações. Ele deixa lá que a gente quer a mesma estrutura, mas no meu caso eu vou criar o site do zero, não vou me inspirar nesse daqui, até porque eu não achei tão bonito, mas eu vou ir desenvolvendo o site. E como que eu vou ir fazendo isso lá no anti-gravity? Ele já tinha criado um modelo base para mim, então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou olhando aquele modelo base aqui na minha outra tela do computador e vou falando, pô, eu quero que você mude a escrita do título, aí eu coloco o que eu quero que ele escreva. Eu quero que a imagem seja uma imagem que tá lá na minha pasta. Então, por exemplo, ele criou uma pasta no meu computador onde eu vou subir as imagens. E aí, por exemplo, vamos supor que eu subi uma imagem lá na pasta do meu computador que se chama capa. Eu venho aqui para ele e falo assim, quero que a imagem que está na pasta, que se chama capa, seja a imagem principal do site e que fique lá na parte superior como uma capa do site. E aí ele vai adicionar lá essa imagem lá no site. E aí basicamente eu vou ir fazendo isso, pedindo para ele trocar as escritas e pedindo para ele trocar todas as imagens. Algumas imagens eu vou ter que criar, colocar na pasta do meu computador, pedir para ele trocar. Eu vou fazer todo esse passo agora. E aí depois a gente vai pegar esse site e vai subir pro ar. Enquanto eu tô fazendo o site aqui, eu lembrei de uma outra coisa importante, tá? A gente vai ter que adicionar nos botões do site o link pra gente poder jogar a pessoa pro nosso checkout lá da Hotmart. E como que a gente faz o nosso link com o desconto, já com um cupom embutido? Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que dá pra adicionar uma escrita no final do seu site pra poder já adicionar o cupom automaticamente. Então vocês estão vendo que custa R$15,80 e a gente criou um cupom, né? Ele tem o nome do cupom que a gente escreveu e ele tem 50% de desconto. Então se a gente vir aqui em links de divulgação, a gente tem a nossa página personalizada, né? O link da nossa página personalizada. Ignora todo esse resto, mas basicamente a gente vai ter que colocar esse off discount igual e o nome do nosso cupom. Então, por exemplo, nesse caso aqui tá Limited Time Discount. No nosso caso, não vai ser esse o nome do cupom. A gente pode vir aqui, clicar em copiar código do cupom. Aí a gente dá um Ctrl V, ele já cola aqui o código do cupom. E a gente vai selecionar isso tudo aqui e vamos pegar o link da nossa página de pagamento. Como que a gente pega o link? A gente vem em link de divulgação e copia esse link aqui. A gente pode copiar até mais ou menos esse ponto de interrogação. Não precisa desse checkout mode para dar o cupom automático. E a gente tem a nossa página de pagamento. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso daqui e vai colar aqui depois o ponto de interrogação. Então, o seu código, o seu link do site vai ser basicamente isso tudo aqui, tá? Então, ó, na hora que a gente cola, ele já vem aqui com o desconto. Bom, agora o que a gente vai fazer? Pra gente subir esse site no ar, a gente vai precisar de 2 sites, tá? O
que é o GitHub e também a Vercel, que é esse daqui, tá? Pesquisa no YouTube algum vídeo que... pesquisa assim, vincular GitHub com Vercel, porque você precisa atrelar esses dois sites. E como o meu já tá, eu não vou desfazer e acabar tirando os outros sites do ar. Então, pesquisa algum vídeo relacionado no YouTube, como você faz para vincular a Vercel com o GitHub. Depois que você fizer isso, você volta para essa parte que a gente tá? Então, a gente vai abrir o GitHub, a gente vai vir aqui em repositórios e vai criar um novo. Então, a gente põe um nome aqui no repositório do Sysfit, coloquei, e aí a gente deixa aqui do jeito que tá e clica aqui em Create Repository. Beleza, depois a gente vai vir aqui em Uploading, pra gente fazer o upload dos nossos arquivos. O que a gente tá fazendo? A gente tá pegando o nosso código do site que a gente fez lá no Anticraft, e aí a gente vai subir ele aqui. Então, a gente pega esse código e coloca na nuvem, mas o site ainda não tá no ar. E aí, como o GitHub tá vinculado na Vercel, a Vercel pega esse código e vai pôr o site no ar. Então, a gente vai subir agora o arquivo. Então, a gente pega todos esses arquivos aqui, as imagens e tudo, e abre. Ele vai fazer o upload de todas as imagens e arquivos. Depois é só clicar aqui em Commit Changes. Show de bola! Agora o nosso site já está na nuvem e como o meu GitHub está vinculado lá na Vercel, quando a gente vier aqui na Vercel, a gente abre a Vercel e clica aqui, ó, adicionar novo projeto. E a gente vai ver aqui, ó, do Sysfit, que foi o que a gente acabou de criar, tá? Então a gente vai importar. Aqui a gente pode colocar o nome do projeto. Eu vou colocar do Sysfit 100, porque tem mais de 100. Aqui a gente deixa do jeito que tá e dá um deploy. Ele vai carregar e vai fazer o deploy. O deploy é basicamente que vai pegar o código e vai jogar no ar. E aí ele vai fazer esse congratulations. Então basicamente aqui quer dizer que o seu site já está no ar. E como que a gente vai conseguir ver esse site, tá? A gente pode voltar aqui pro dashboard e visitar. Quando a gente clica em visitar, ele já dá aqui o nome do nosso site. Esse site aqui, se você tentar acessar, você consegue já, porque ele já está no ar. Então, basicamente, tem tudo aqui. Se a gente vir aqui, por exemplo, clicar nos botões de que a pessoa quer comprar, ela vai cair já no nosso link da Hotmart. Ó, show de bola. Já tá no nosso site. Ó, você recebeu 50% de desconto. Bom, agora são 7h04 da noite, mesmo dia 6 de julho. Fui na academia, comi alguma coisa, tomei um banho, por isso que eu tô com esse cabelinho lambido. Mas vamos continuar aqui, tá? Então a gente já tá com o site no ar. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer os nossos anúncios. Então, a gente vai fazer os nossos anúncios, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, é bem de boa. Cara, os anúncios é a parte mais boa, tá? A gente vai buscar vídeos no YouTube de, por exemplo, imagens de doces e tudo mais. Vai fazer uma junção, uma colagem de imagens e sequências de vídeos e vai colocar algumas coisas escritas na tela. Isso você faz de maneira muito simples utilizando o CapCut. Eu já fiz isso no outro vídeo, não vou gastar tempo nesse vídeo fazendo todo esse passo a passo, mas eu vou dar uma dica aqui de ferramenta para vocês poderem baixar vídeo do TikTok ou do Instagram, caso vocês queiram utilizar pro vídeo de vocês, pros anúncios e tudo mais. Então, ó, vamos supor que a gente queira baixar esse vídeo aqui do TikTok, tá? O que a gente faz? A gente vai vir aqui... A receita mais pedida... Vamos supor que a gente queira pegar alguns takes, né, desse vídeo. Óbvio, esse vídeo não vai servir porque aparece, né, o rosto da pessoa, mas enfim, vamos supor que a gente queira pegar essa parte aqui, esse take. Pra gente baixar o vídeo, é só a gente pegar o link dele aqui em cima, vir nesse site aqui, ó, ssstick.io. A gente vai colar o link aqui, vai clicar em baixar, e daí já dá pra baixar sem markdown. A mesma coisa funciona pros vídeos do Instagram. É só você colar o link aqui e baixar, tá? Aí você consegue baixar sem marca d'água. Se a gente quiser uma narração em espanhol, eu utilizo o Eleven Labs, tá? Para usar no plano gratuito, você tem, se não me engano, 10 mil palavras, 10 mil escritas, né? 10 mil letras, que você pode utilizar aqui. Então o que eu faço? Eu gero o meu roteiro, né, pro vídeo em português, e daí eu traduzo ele em espanhol lá no Cloud. E aí, em seguida, eu venho aqui e colo aqui o texto. Então tudo que eu colocar aqui, e eu venho aqui, escolho uma voz em espanhol, e aí ele vai falar esse texto em espanhol. Então fica muito melhor do que você tentar falar em espanhol e tudo mais, vai ficar muito legal. Então, por exemplo, se você vê, olá amigo. Então, por exemplo, oi amigo. Aí você vem aqui em Generate Speech. Olá amigo. Pronto. Aí a gente vem aqui e coloca no nosso vídeo. Mas monta o roteiro e a tradução junto com o Cloud. E depois você joga aqui caso você queira narrar um vídeo, beleza? Bom, então agora eu vou fazer os anúncios. E aí a gente parte lá pro editor, o gerenciador de anúncios, na verdade. Pra gente poder fazer as configurações e poder anunciar para espanhol. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo que eu faço para poder anunciar a outros países. E, enfim, evitar que caia nos países errados também. E a gente poder fazer a nossa venda desse nosso produto. Bom, pra gente poder acessar o nosso gerenciador de anúncios e publicar os nossos anúncios, a gente vai rolar para baixo até a gente encontrar aqui, ó, gerenciador de anúncios. Daí, com o gerenciador de anúncios, a gente vai vir aqui em criar, a gente vai escolher um modo de vendas. Lembra que se a sua conta for uma conta nova de Facebook,
você acabou de criar e tudo mais, cara, vê o vídeo que eu postei por último, que é para evitar bloqueios na sua conta de anúncio. Daí clique em continuar, ele vai abrir aqui. Aqui é o nome da sua campanha. Bom, então aqui eu gosto sempre de colocar primeiro o nome da plataforma que eu tô anunciando. O nome, se é espanhol, enfim, quando é espanhol eu coloco Latam, o nome do seu produto, e aqui eu coloco que é a primeira campanha desse produto. E dá para colocar a data, por exemplo. Aqui eu deixo a nível de campanha normalmente, tá? Aqui eu vou botar R$30 pra gente poder testar. Se fizer uma venda, já pagou. Esse anúncio de catálogo Advanced Plus aqui, eu não deixo, eu tiro, tá? E aí depois a gente parte para a próxima etapa, que é o conjunto de anúncios. Aqui você pode escrever qualquer coisa também, você vai falar sobre o seu público. Se você deixar um público aberto, por exemplo, você pode só escrever geral. Eu vou colocar público interesses, porque eu vou colocar alguns interesses em si. Aqui a gente deixa insight, maximizar o número de conversões. Aqui a gente vai colocar o nosso pixel, o pixel que a gente criou. Em evento de conversão, a gente vai deixar comprar, que é o nosso objetivo de compras. Quando que vai rodar esse anúncio? Eu vou deixar para rodar a partir da meia-noite, então vai ser no dia 7. Eu coloquei 6/6, né? Hoje a gente tá no mês 7, já arrumo lá. E vou deixar para rodar a partir de meia-noite. Só que é aqui que vem o pulo do gato, tá? Como a gente vai anunciar em espanhol, um produto em espanhol, a gente precisa mexer nessa parte aqui do público. Então, tá vendo que aqui tá Brasil? O que a gente vai fazer? A gente pode expandir aqui. A gente clica aqui em cima, a gente vai adicionar no mundo todo. Beleza, aqui a gente vai trocar o Brasil por mundo todo, e para você fazer isso é só você clicar aqui e selecionar tudo aqui. Selecionar isso daqui, ele já vai marcar aqui, ó, no mundo todo. Só que a gente vai excluir alguns países. Então, por exemplo, a gente vai tirar a Venezuela, a gente vai tirar a Nicarágua, a gente vai tirar a África inteira, a gente vai tirar a Ásia e só. E aí aqui embaixo, um pouquinho embaixo, a gente vai ver esse idiomas, então a gente vai escolher o espanhol. Então tem aqui, ó, a gente coloca espanhol, a gente coloca todas e boa. Aqui no tipo do público, o que eu vou fazer? Eu quero focar num público mais velho, então eu vou escolher pelo menos ali uns 35 pra cima e de gênero feminino. Aí eu clico aqui em direcionamento detalhado e coloco alguns interesses. Enfim, coloquei aqui alguns interesses, então saúde e bem-estar, refeição, corpo saudável, alimentação saudável, academia, exercício físico, enfim, coloca sobre o seu produto, coisas relacionadas ao seu produto. Se você descer mais um pouco, você vai encontrar aqui, ó, posicionamento. Clica aqui em mostrar mais configurações. Aqui em plataforma, eu sempre tiro Messenger, tiro esse Audience Network e o Threads. Eu tiro também esse permitir gasto limitado. E aí, se eu clicar aqui em controles de posicionamento, ele tem 16 incluídos. Eu quero remover um em específico. Então a gente vem aqui em Feed e a gente vai tirar a coluna direita do Facebook. A gente pode também tirar esse anúncio em Stream para Reels e tudo mais. E resultado de pesquisa também, tá? E aí agora a gente pode partir para a próxima etapa, que é subir o nosso anúncio, né? Bom, então aqui a gente vai colocar o nome do anúncio. Como que eu coloco o nome do anúncio? Normalmente eu coloco, né, e-book, sobremesa, né? Ou eu só coloco tipo assim, anúncio 1. Anúncio 1 é Doces Fit. Aqui a gente vai colocar a página do Facebook, tá? Aqui embaixo a gente vai tirar esse anúncio com vários anunciantes, vai deixar do jeito que tá aqui. O site, a gente vai colocar o nosso site da Vercel e cola aqui, ó. Daí a gente vem em editar aqui e desativa todas essas opções, tá? Beleza, criativo do anúncio. Aqui que a gente vai colocar o nosso vídeo do anúncio que a gente editou. Então a gente clica aqui, escolhe, né, se é uma imagem ou um vídeo, pra testar os dois se quiser, mas como eu fiz vídeo, vai ser vídeo. Beleza, então depois que a gente escolheu o nosso anúncio, a gente cai nessa página aqui. Cara, deixa tudo que aparecer aqui desativado, de verdade. Senão vai ficar muito esquisito o teu anúncio, ele vai querer ficar jogando umas coisas a mais que não precisa. A gente avança. Aqui a gente vai colocar todas as escritas, então a gente vai colocar o título que vai aparecer, a gente vai colocar um subtítulo e aí a descrição. E aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, ó, eu já subi aqui 4 anúncios, tá? Fiz algumas alterações e tudo mais. E vamos lembrar aqui, vamos recapitular. Você coloca o site, desativa tudo isso aqui, depois você vai subir o seu anúncio, tá? Vai colocar as legendas e as escritas do site, então coloquei algumas informações aqui, o título e acesso imediato para as receitas. Isso daqui, se tiver número 1, número 2, número 3 aqui, número 1, número 2, número 3 aqui, desmarca, tá? É só vocês clicar em cima e desmarcar. E é assim que você faz o seu anúncio, tá? Eu deixei aqui 4 versões, vou mostrar para vocês. Es 100% fit, pero esta tarta de pistacho es 100% fit, pero nadie lo creyó cuando la probó. Então eu usei o Eleven Labs, eu ia só colocar alguns takes e algumas escritas na tela, mas eu quis fazer de maneira mais complexa pra gente poder converter o quanto antes, tá? Então eu fiz o roteiro no Cloud, joguei no Eleven Labs, peguei o áudio e juntei com as imagens, tá? Foi bem rápido e fácil de fazer. E aí eu fiz 4 roteiros, então a gente tem 4 vídeos diferentes e a gente vai rodar R$30, então, tá? Uma outra coisa que eu mexi, tá? Eu adicionei a Austrália aqui também na exclusão, então a gente vai tirar a Austrália, vai tirar o Brasil, vai tirar a Nicarágua, vai tirar a Venezuela, vai tirar a África e a Ásia. E vai deixar o mundo inteiro. E aqui a gente vai deixar mulheres, eu deixei 37 a 60 anos nesse produto. E aqui eu coloquei alguns interesses, troquei alguns também, enfim. Bom, então é basicamente isso que vocês vão ter que fazer, tá?
todos esses passos vocês vão ter que seguir. E depois de tudo isso, a gente pode clicar em publicar. E lembrando que ele vai começar a rodar só meia-noite, tá? Um detalhe importante aqui, tá? Como a gente colocou R$30, ele vai distribuir o R$30 nesses 4 anúncios. Não é que esse aqui vai gastar 30, esse 30, esse 30, esse 30. Senão a gente ia ser R$120. E não é o objetivo. O objetivo é ele distribuir os R$30 entre esses 4 anúncios. Então ele vai ver qual que tá performando melhor. E daí sim ele vai distribuir mais pro que estiver performando melhor. Basicamente esse é todo o passo a passo para você lançar um produto e vender ele em dólar, tá? De maneira simples e rápida, sem muita enrolação. Agora são quase 8 horas da noite e, enfim, agora é só esperar amanhã. E aí quando sair uma venda eu volto aqui no gerenciador de anúncios e mostro para vocês. Ou eu faço e deixo que nem no celular, mostro notificação de venda para vocês. Então, agora eu vou descansar e esperar até amanhã. Rapaziada, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu simplesmente tava aqui, hoje é dia 7 já, e já são quase 5 horas da tarde. Eu falei, pô, ainda não tá vendendo, não sei o que. Aí eu fui olhar as minhas campanhas. Irmão, tá desativado. Eu esqueci de ativar. Eu esqueci de ativar a campanha, cara. Aí cagou meu desafio. Eu vou ativar agora e ver se é pelo menos hoje ainda sai. Na teoria, né, no desafio eu tinha da meia-noite a mais ou menos meio-dia ali pra fazer uma venda. Então eu vou considerar essas 12 horas que vai estar rodando os anúncios a partir de agora, que são 4h37. Então eu tenho, se colocar mais 12 horas, então eu tenho até as 4 horas da manhã e 37 minutos pra poder vender alguma coisa, tá? Ignorem totalmente, eu viajei na maionese, esqueci de ativar a campanha, fiz tudo, achei que já tinha deixado ligado, por mais que a gente agende a campanha pro outro dia, se a gente deixar desligado a campanha, ele não vai rodar, então vou ter que fazer isso daqui. Então, agora, né, vou mostrar aqui, ó, 4h38, agora sim ele vai fazer a publicação. Bom, então a gente tem até o dia 8, no caso amanhã, 4h38 da manhã, para poder fazer uma venda. Bom dia. Seguinte, hoje é dia 8, acordei para dar uma olhada, não tinha vendido. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui tomar um café da manhã, olhei os anúncios e tudo mais. E aí, quando eu fui colocar o café na xícara, aqui ó, vou mostrar para vocês. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, Dulces Fit. Venda aprovada. E rapaziada, ó, agora são 6h15, eu já basicamente terminei o vídeo, eu tava editando inclusive no computador. Aqui ó, saiu até mais uma venda, não sei se vocês conseguem ver. De manhã tinha saído uma venda e agora saiu mais uma, ó, Doces Fit. Eu tô vendendo a R$7,90, né, mas como vocês podem ver, ele tá caindo 6,61 aproximadamente. Varia de acordo com o país isso aqui, tá? Tanto com relação ao país, quanto com relação à plataforma que você utiliza. Isso aqui desconta a taxa, tá? Então, é isso. 2 vendas hoje, já desse produto. E agora é só escalar. Bom, então o desafio basicamente está concluído, tá? Aqui eu já tô num outro dia. Só finalizando aqui o vídeo. Óbvio que são vários passo a passo, tem muita coisinha, muito detalhe que tem que ser adicionado. Enfim, cara, vocês viram que é um vídeo bem longo. Eu tentei mostrar um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Só que, infelizmente, não tem como eu literalmente mostrar tudo. Porque senão ia fácil umas 5 horas de vídeo e, pô, ninguém ia assistir, provavelmente. O sistema que eu utilizei, que é o do Antônio Ferriani, eu não tô sendo patrocinado por isso, mas eu vou deixar o link da lista de espera, porque ele é um conhecido meu. E, pô, vale muito a pena vocês conhecerem esse sistema. Eu usei ele basicamente para criar todo o produto. Tem vários prompts, ferramentas e tudo mais. Se vocês quiserem conhecer, ele vai lançar no mês que vem esse produto, em agosto. Então eu vou deixar o link de espera para poder ter o acesso a essa ferramenta aqui na descrição. E é isso, me sigam no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá. Assim que possível eu respondo. E tamo junto, se vocês quiserem, se inscrevam aí no canal. Eu tô tentando trazer vários vídeos com relação a marketing digital, a empreendedorismo e tudo mais. Deixa um joinha que ajuda bastante o canal. E comenta aqui a sua dúvida que eu vou tentar responder todo mundo com relação a esse assunto. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.